Está escrito em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, o seguinte: Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Meu irmão, minha irmã, estas palavras foram mencionadas pelo apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Corinto. Havia uma certa crise instalada com disputas internas naquela comunidade. Havia disputa de poder e, consequentemente, divisões. Havia orgulho e partidarismo. O apóstolo, então, se oferece como um bom exemplo a ser seguido e convida aqueles irmãos a imitá-lo. E disse: façam como eu faço. Ele não toma essa atitude num sentido arrogante, não, mas mostra a maneira como aprendeu a ver a vida e lidar com ela por causa de sua fé em Cristo Jesus. E é neste sentido que ele se oferece para ser imitado. Paulo sabia que, independentemente de sua competência ou dedicação no serviço do reino de Deus, o que tinha havia recebido como dádiva de Deus, que era quem o tornava próspero e fazia com que o seu trabalho avançasse. Paulo se esforçava por viver aquilo que tão facilmente falamos, que toda glória pertence a Deus. A sua identidade primordial era de servo de Cristo. E diz aos irmãos de Corinto que as pessoas nos considerem assim, como servos de Cristo. É o que ele fala no primeiro versículo do capítulo 4 de 1 Coríntios. Nenhum dom, conhecimento ou posição na igreja ou em qualquer lugar que seja, deveria ser motivo de presunção ou orgulho, mas de compromisso firme em servir e transmitir a outros as grandezas da misericórdia de Deus. Ele mantinha a clara consciência de que estava sob o olhar de Cristo, que era aquele a quem procurava agradar. Não dependia da aprovação dos outros, mas de Cristo. Não dependia da consciência dos outros e nem ele mesmo julgava a si. Em outras palavras, ser aprovado pelos outros ou por si mesmo e ser desaprovado por Cristo nada adiantaria. Ele tinha como ambição agradar ao seu Senhor. Ele não vivia ocupado em agradar as exigências dos outros e nem se apoiava unicamente em suas próprias convicções, mas ocupava-se de submeter-se a Cristo. É desse lugar que Paulo convida aqueles irmãos a imitá-lo. Tenham as mesmas atitudes que eu tenho, dizia ele. Meus queridos irmãos, todos nós somos exemplo para alguém e todos nós tomamos alguém como exemplo para nossas vidas. Nós podemos ser bons exemplos, mas podemos também ser cuidadosos quanto a quem se constitui exemplo para nós. Se todos nós olharmos firmemente para Cristo, se ambicionarmos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, se com alguma frequência dedicarmos um tempo sério para confessarmos os nossos pecados a Deus e pedirmos que nos faça ver mais claramente a verdade sobre nós mesmos, seremos mais úteis à vida dos outros, como exemplos a serem seguidos. Talvez você não saiba falar em público, talvez não cante ou toque qualquer instrumento, talvez não goste de escrever e nem se sinta capaz de aproximar-se de pessoas com o propósito de evangelizá-las. Talvez a falta dessas coisas leve você a pensar que tem pouco a dar, mas você está enganado. A sua vida pode ser um poderoso instrumento nas mãos de Deus, um instrumento que discursos, performances ou esquemas de evangelização pessoal jamais poderão ser. Você pode ser um bom exemplo. O exemplo de alguém que serve e ama a Deus e as pessoas. O exemplo de alguém que ora de forma simples, mas verdadeira. O exemplo de alguém humilde e amável e pronto a servir.
Mais importante do que saber falar do Evangelho é ser um sinal, uma manifestação do Evangelho. Ser alguém cuja vida revele que entendeu o Evangelho de Cristo. Ser alguém em quem as pessoas possam ver o Evangelho habitando. Portanto, somos desafiados a viver de tal modo, de tal maneira, que as pessoas possam nos imitar. O segredo não está na nossa capacidade, mas na nossa entrega e na nossa confiança na graça de Cristo. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.